Pagar impostos no Brasil, a gente sabe que é um desafio enorme, né? Mas e se houvesse uma forma totalmente legal de reduzir essa carga? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, o famoso planejamento tributário, uma estratégia que, olha, toda empresa precisa dominar. Bom, vamos direto àquela pergunta de R$ 1 milhão. Num país com uma carga tributária tão alta, dá mesmo para pagar menos impostos sem quebrar a lei? A resposta é um grande e sonoro sim. Só que o pulo do gato está justamente em como isso é feito. Ok, mas antes de pular para a solução, a gente precisa entender o tamanho do problema. Porque o sistema tributário brasileiro não é só caro. Ele é um verdadeiro labirinto, cheio de regras e de detalhes que exigem uma atenção constante. E não estamos falando só de um custo a mais no fim do mês, não. A carga tributária por aqui pode ser uma barreira de verdade para o crescimento de uma empresa. Ela acaba influenciando decisões super importantes, sabe? Desde contratar mais gente até pensar em expandir para outros mercados. Então, como é que as empresas fazem para lidar com esse cenário todo de forma legal? A resposta está numa ferramenta poderosa, a elisão fiscal. É um nome que parece técnico, mas que na prática é o que a gente conhece como planejamento tributário. E aqui está o ponto principal, o coração da coisa. Elisão fiscal é agir antes, é uma ação preventiva. Não se trata de deixar de pagar o que se deve, de jeito nenhum. É sobre organizar a casa, organizar as operações de um jeito inteligente para que a conta do imposto lá na frente seja menor. E o mais importante, tudo dentro da lei. E essa distinção aqui é talvez a mais importante de todas. Pensa assim. Elisão é planejamento, acontece antes do imposto nascer. Já evasão, bom, aí a história é outra, é crime. É agir depois que o imposto já existe, tentando esconder, fraudar para não pagar. Isso é sonegação. Então, resumindo, para o planejamento ser considerado legal, tem duas regrinhas de ouro. A primeira, a gente já falou, a ação tem que acontecer antes do fato gerador. E a segunda, que é crucial, tem que ter um propósito negocial. Ou seja, a decisão precisa ter uma razão de negócio de verdade e não ser só uma desculpa para pagar menos imposto. Beleza, a teoria a gente já pegou. Mas e na prática? Como é que isso funciona? Vamos dar uma olhada agora em algumas das jogadas, digamos assim, mais comuns que as empresas usam para otimizar os impostos. Basicamente, dá para pensar em dois grandes tabuleiros. De um lado, tem o planejamento estratégico. São aquelas decisões de longo prazo que mudam a estrutura da empresa. Do outro lado, tem o operacional, que são as escolhas do dia a dia, mais táticas, aproveitando as permissões da própria lei. E aqui estão algumas das ferramentas mais poderosas dessa caixa. A escolha do regime de tributação, se vai ser lucro real, presumido ou simples nacional, é talvez a mais clássica. Essa decisão, feita no início do ano, pode mudar completamente o valor final do imposto. Outras táticas envolvem reorganizar a empresa ou gerenciar de forma inteligente os créditos de impostos. Mas nem tudo são flores. É aqui que a coisa começa a parecer uma caminhada na corda bamba. Porque usar essas ferramentas, mesmo que sejam legais, traz um risco bem real. O fisco pode questionar. E qual é o principal risco? A Receita Federal chegar e dizer que faltou propósito negocial. Ou seja, ela pode alegar que toda aquela manobra foi feita com o único objetivo pagar menos imposto, sem ter uma razão empresarial de verdade por trás. Lembra daquela segunda regra de ouro? Pois é aqui que ela é testada para valer. E o judiciário tem, em muitos casos, concordado com o fisco. A mensagem é bem clara. Mesmo que uma operação não tenha uma proibição direta na lei, se ela for vista como uma simulação, uma armação só para pagar menos tributo, ela pode ser desconsiderada. A intenção por trás da jogada conta, e muito. Então, qual é a rede de segurança nessa corda bamba toda? O que protege a empresa? A resposta é uma só. A contabilidade. Uma contabilidade sólida, bem feita e transparente. Esse é o ponto. É o pilar de tudo. Sem uma contabilidade que seja impecável, que registre tudo direitinho, nenhum planejamento tributário, por mais genial que pareça, se sustenta se o fisco resolver olhar de perto. A contabilidade é a prova de que a intenção era legítima. E por que ela é tão essencial? Bom, primeiro, porque ela dá os dados confiáveis para se tomar a decisão certa. Segundo, porque ela registra tudo do jeito que a lei manda. E terceiro, é ela que vai permitir, lá no final, avaliar se a economia de imposto foi real e se tudo é defensável.
E tudo isso nos traz a grande questão, aquela que fica no ar para todo gestor no Brasil. No planejamento tributário, onde é que termina a estratégia e onde começa o risco? A gente viu que a linha é muito tênue, e para ficar do lado certo dela é preciso uma combinação de estratégia, propósito de negócio e, claro, uma contabilidade impecável. A pergunta final é: o planejamento de uma empresa está conseguindo se manter do lado seguro dessa linha?